Oiê, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Leituras da Lua, um lugar onde é seguro você surtar e chorar por livros. É isso que eu faço. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha lista de 30 clássicos para ler antes dos 30, que é um desafio que eu tô fazendo, e aí eu vou comentar algumas dessas leituras, não todas para o vídeo não ficar muito longo, mas algumas delas, inclusive alguns que eu já li, contar um pouquinho sobre a minha percepção sobre eles, e aí a gente vai passar título por título, quem sabe algum livro dessa lista você tenha vontade de ler, e aí pode adicionar a sua wishlist desse ano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda a entregar o vídeo para outras pessoas interessadas no mesmo tipo de assunto. Também se inscreve no canal e ativa o sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado, combinado? Bora pro vídeo? Deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre a história desse desafio. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler livros clássicos, até mesmo na adolescência, quando eu não entendia muito bem todo o contexto ou qual era o pano de fundo para aquela determinada história. Eu gostei muito, assim, de ler alguns dos clássicos, tipo Lucila, Jorge Amado, etc. E eu queria muito incluir mais clássicos nas minhas leituras, mas eu não sabia por onde começar. Então, quando eu vi esse desafio no perfil da Mari Torres, vou deixar o arroba dela aqui na descrição do vídeo, eu achei muito inspirador. Só que tanto ela quanto outras meninas que eu vi fazendo esse desafio começaram com cerca de 25, 26 anos, para elas terem aí 3 ou 4 anos até ler todos os clássicos da lista de 30 clássicos. Eu, por outro lado, estava com 28 anos. Mas eu pensei assim: ah, não, tranquilo, em 2 anos eu lendo 15 livros por ano, dá para encaixar e eu consigo terminar. E aí comecei o desafio toda animada. Só que eu comecei esse desafio em dezembro do ano passado, então eu já tinha 28 anos desde abril, né? E aí acaba que não são 2 anos completos. Eu só percebi depois que eu já tinha começado o desafio. Então eu pensei, não vou abrir mão, vou continuar tentando. Mesmo que eu não consiga ler os 30 até os 30, eu tenho gostado muito de inserir clássicos nas minhas leituras, né? Intercalar com leituras contemporâneas. Então eu acho que é uma prática que eu vou levar aí por muito tempo, independente do desafio ou de ter 30 anos ou não. Para selecionar essa lista, eu fiz algumas pesquisas na internet de clássicos. Inicialmente eu queria mesclar clássicos nacionais com clássicos internacionais, mas no final eu acabei ficando com mais clássicos internacionais do que nacionais, porque, como eu disse, eu já tenho um hábito de ler clássico nacional desde a adolescência. Então não tinham muitos livros assim que me cresceram aos olhos que eu já não tenha lido. Daí acabou que naturalmente a lista ficou com mais clássicos internacionais. Sobre os gêneros, os livros eles têm gêneros diferentes, então tem alguns suspenses, thriller, drama, livros sobre moralidade, distopia, tem de tudo um pouco, tá? Eu não foquei em apenas um gênero. Indo para a lista, efetivamente, então, tô aqui com o meu iPadzinho na minha wishlist da Amazon e ela tá ordenada por ordem alfabética, tá? Daí eu vou trazendo aqui algumas informaçõezinhas para vocês. O primeiro livro da nossa lista é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. É um livro curtinho de 88 páginas e um romance de época. Parece que tem um toquinho de drama também, tô bem ansiosa para ler. O segundo livro da nossa lista é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse é um livro que sempre esteve nas minhas wishlists, mas eu nunca tinha tempo para ler. E aí agora eu vou ter que arrumar, porque ele está na minha lista de 30 clássicos para ler antes dos 30. Esse é um livro que não está disponível no Kindle Unlimited e ele sai por volta de R$ 45 na Amazon nesse momento. O terceiro livro da nossa lista é Ana Karenina, é do Lev Tolstói. Esse é um livro que é um calhamaçozinho, acho que ele tem 500 e poucas páginas, se eu não me engano. Nesse momento, na Amazon, a edição capa dura está saindo por cerca de R$ 84. Ele não está disponível no Kindle Unlimited. O livro número 3 da nossa lista é Ana Karenina, do Lev Tolstói, e é o nosso primeiro de muitos calhamaço. Ele tem 808 páginas e eu tô bem ansiosa para ler. Infelizmente não está disponível no Kindle Unlimited e agora, nesse momento, na Amazon tá por cerca de R$ 83,90 a edição capa dura. O livro número 4 da nossa lista também é um livro nacional. É o Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. E essa é uma leitura especial, acredito eu ainda não li, porque é um livro que foi adaptado por 2 vezes para a TV. Então foram feitas 2 edições de novelas sobre esse livro. Nesse momento, na Amazon, ele está custando cerca de R$ 48. O quinto livro da nossa lista é
Crime e Castigo, do Dostoiévski. Nesse momento ele tá R$ 94 na Amazon. É edição capa dura? É edição capa dura. E esse também é um pequeno calhamaço. Deixa eu só confirmar aqui. Tem 584 páginas. Gente, só fazendo um parênteses, desses livros que eu citei, eu não li nada de nenhum dos autores, nem Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, também não li nada do Tolstói ainda e do Aldous Huxley. Nunca li nada. Mas do Dostoiévski é tipo um trava-língua. Eu já li um livro do Dostoiévski que era Um Sonho de um Homem Ridículo. Era, na verdade, uma espécie de um conto, assim. E eu achei bem legal, tô ansiosa para ler mais coisas deles. Eu comecei a ler Os Irmãos Karamazov e eu tava achando interessante, eu cheguei acho que em 12% mais ou menos, mas é uma história que tem muitos pormenores, se alonga muito, e na época eu sinto que não era bem o momento. Talvez em algum outro momento eu tente novamente, mas na minha lista de clássicos não aparece Os Irmãos Karamazov, aparece Crime e Castigo, tá? Eu meio que mudei qual seria o próximo livro que eu leria desse autor. O livro número 6 da nossa lista é Don Quixote, do Miguel de Cervantes. Nunca li nada desse autor e eu tô bem animada, só que também é um pequeno calhamaço com 864 páginas. Nesse momento, na Amazon, a edição de luxo almofadada com marcador de páginas tá saindo por R$ 89. Parece que vale bastante a pena. O próximo livro da nossa lista, e aí a gente já entra um pouco mais em suspense barra thriller, é Drácula, do Bram Stoker. Esse é um livro que está disponível no Kindle Unlimited. Uhul! Inclusive, estou trazendo para vocês que o Don Quixote também está disponível, tá? No Kindle Unlimited. E na versão física, ele está saindo por R$ 55,65 na Amazon, a edição de luxo. Eu tô bem animada, porque claro que eu conheço a história do Drácula, né? De alguns filmes, desenhos, etc. Mas você pegar ali da fonte mesmo, a história original que gerou o personagem, confesso que eu tô bem ansiosa. E aí a gente já faz um gancho para a próxima leitura, que é Frankenstein. Tá mais ou menos na mesma linha, eu acredito. É uma história que eu conheço e que eu sempre tive um pouco de terror com ela e ficava tipo, como a pessoa pôde querer reviver alguém, etc. Mas eu tô bem ansiosa para ler a história original. Esse livro também está disponível no Kindle Unlimited e a versão física está saindo por R$ 55,65 na edição de luxo. É um livro do Mary Shelley. O próximo livro da nossa lista, um nacional que eu não li ao longo desses anos, apesar de ter ouvido muito falar, é Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Esse é um livro que tá por R$ 77,60 na Amazon. Vamos ver se ele está disponível no Kindle Unlimited. Não. Ele tem 560 páginas. Não me lembro sobre o que é a história e eu não dei uma revisada na sinopse aqui, mas em geral, esses livros nacionais foram muito selecionados assim, então acho que todos eles vão ser legais. O nosso 10º livro dessa lista é super especial, rufem os tambores, porque nada mais, nada menos do que Jane Eyre. Esse é um livro da Charlotte Brontë que eu li no mês passado e foi uma leitura muito, muito, muito legal, muito especial. No Instagram eu divulguei esse livro assim, sabe? Quer ouvir a palavra da Charlotte Brontë hoje? Tipo isso. Vou deixar aqui para vocês na descrição o meu Instagram, se você quiser ver um pouco mais sobre a história desse livro, tá? É um romance de época muito interessante com viés cristão. Na Amazon, nesse momento, ele tá por R$ 47,21, ele tem 580 páginas, e aí só trazendo para vocês que ele tá disponível também no Kindle Unlimited. Inclusive, eu comecei minha leitura no Kindle, e aí depois ganhei a versão física e terminei no livro físico, que também é lindo e maravilhoso. Esse preço vale muito a pena, tá? O próximo livro da nossa lista eu ainda não li, mas é um daqueles livros que tá na minha lista há muito tempo, só que eu nunca arrumava tempo para ler e agora eu vou ter que arrumar, que é Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Esse é um livro que tem filme, né? E bastante gente fala sobre ele. Sendo bem sincera, eu não sei exatamente sobre o que é, mas eu sei que é uma distopia. Eu amo distopias, né? George Orwell, etc. Então eu acho que eu vou gostar bastante. No momento, ele tá por R$ 53 na Amazon e não tem no Kindle Unlimited, infelizmente. Próximo livro da nossa lista é Lolita.
do Vladimir Nabokov. Tá por R$ 65 nesse momento na Amazon. E esse é um livro que agora eu não me lembro assim sobre o que é, né? Quando eu selecionei, gente, só para deixar claro, eu li todas as sinopses, tá? Para ver se eu iria me interessar pela história, etc. Mas o que eu me lembro desse livro, assim, de ter reparado na sinopse, é que ele parece ser um grande drama. E eu, particularmente, amo dramas. Então, tô bem ansiosa para ler. Pelo que eu entendi, é um livro que causa um pouco de dor e talvez raiva por uma questão de uma mulher, etc. Mas não sei, vamos ver, né, gente? Quando eu ler, eu conto pra vocês. Provavelmente vou trazer resenha de todas essas leituras aqui no canal, tá? O próximo livro da nossa lista é Moby Dick, ou A Baleia. Ai, gente, esse é mais um desses clássicos que, tipo, ficam na nossa lista pra sempre, mas a gente nunca encontra um lugarzinho pra encaixar. Na Amazon, nesse momento, tá por R$ 86,40, mas ele também tá disponível no Kindle Unlimited, tá bom? Ele tem mais de 600 páginas, então acho que é confortável ler no Kindle, caso você prefira. Vamos para o próximo? O próximo livro da nossa lista é nada mais, nada menos que Mulherzinhas. Esse é um livro de Louisa May Alcott, espero estar falando certo. Ele está disponível no Kindle Unlimited e a versão física está por R$ 72 nesse momento na Amazon. Esse é um calhamaço, tá? Eu vou abrir aqui a página do livro e esse eu vou ler a sinopse com vocês, porque é o livro que eu tô lendo no momento, tá? Agora eu tô em mais ou menos 8% dele e tô bem animada. Então vou ler bem rapidinho. Talvez você não tenha ouvido falar de Louisa May Alcott, mas deve ter ouvido a respeito de Jane Austen. Pode ser que não tenha visto o filme Adoráveis Mulheres de 94, estrelando Winona Ryder, mas talvez tenha visto Lady Bird de 2017, dirigido por Greta Gerwig. Ao longo das páginas de Mulherzinhas, o leitor entenderá o que une essas obras, fortes personagens femininas que marcaram e continuam a marcar gerações. Acompanhe as aventuras, dores, desilusões amorosas, perdas e aprendizados das irmãs March e descubra o que torna esse livro um dos mais queridos e relevantes da literatura mundial. Gostando muito, é um livro sobre 4 irmãs que o pai delas está na guerra e elas estão ali vivendo a vida e a mãe está se esforçando ao máximo para torná-las educadas, bem-sucedidas, dentro daquilo que a pobreza que elas vivem permite. Tô bem animada, tá? É um pequeno calhamaço, tem 680 páginas. Eu estou lendo pelo Kindle Unlimited, mas como eu disse, tem a versão física também, para quem se interessar. O próximo livro da nossa lista, um nacional que está disponível no Kindle Unlimited e que eu já li, é O Alienista, de Machado de Assis. Esse é um livro bem curtinho, eu acho que ele tem, deixa eu só confirmar, 112 páginas. Esse é um livro bem curtinho do Machado de Assis. Eu já tinha lido alguns livros do Machado e o meu favorito, com certeza, é Dom Casmurro. Inclusive, Capitu não traiu o Bentinho. E eu tava curiosa para entender um pouco mais, ler mais coisas do autor. Então, O Alienista foi uma grata surpresa, porque eu considero que a escrita do Machado é uma escrita muito específica, do tipo que eu não sei explicar, mas eu acho que dois pontos me entretêm muito. Um ponto é que ele conversa com você, né, com o leitor, enquanto ele está escrevendo, e o outro ponto é que ele vai trazendo, assim, visões de como a sociedade está vendo aquela situação, de como o mundo está percebendo aquilo que está acontecendo. Isso é presente em Dom Casmurro, quando ele fala dos olhos de cigana oblíqua e dissimulada, é um exemplo, né? E aqui em O Alienista também, quando ele começa a contar sobre o médico, né, o alienista mesmo. Para quem não sabe, eu não sabia, o alienista é uma pessoa que é um médico, uma espécie de médico que cuida de pessoas que têm problema mental, tá? E aí a história do livro vai falar sobre Simão Bacamarte, que é um alienista, né? Ele quer ajudar as pessoas que têm problema mental. Então ele faz uma proposta na Câmara, a Câmara aprova, ele abre o que eles chamam de Casa Verde, que é uma casa para pessoas que têm problema mental, a primeira ali da região deles no Rio de Janeiro. Só que ele começa assim a questionar coisas morais das pessoas, atitudes morais ou valores das pessoas, para definir se elas são malucas ou não. E aí tem um viés muito político barra econômico, porque às vezes se é uma pessoa que é influente na cidade, ele acha que ele tem que manter lá como um doido, porque aí ele ganha uma certa autoridade, enfim. Tem um jogo de valores que o Machado trata com muita beleza, digamos assim, de um jeito muito legal. Apesar de ser um livro curto, você fica refletindo, sabe, sobre o ser humano, as atitudes, até que ponto a nossa bondade ela é realmente só por bondade, etc. É bem legal.
E eu quero lembrar vocês que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo todos os links desses livros na Amazon com o meu código de associada. Isso significa que para você não muda nada. O valor, a condição de pagamento e de entrega permanecem os mesmos, mas você me ajuda. Eu ganho uma pequena comissão quando você compra pelos meus links, tá bem? O próximo livro da nossa lista é O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Eu não faço ideia sobre o que é esse livro, já li a sinopse e eu me lembro de muitas pessoas falarem que esse livro é tocante, chocante, que te faz chorar. Então eu falei, por que não colocá-lo na minha lista? Ele, infelizmente, não tem no Kindle Unlimited, mas é uma leitura rapidinha de 256 páginas. O livro número 17 da nossa lista é um livro muito especial. Por quê? Já leu, Luana? Não. Mas, ai, gente, foi um dos livros que, assim, quando eu estava fazendo a seleção, eu me apaixonei pela história, simplesmente. É O Conde de Monte Cristo. Ai, que livro. Eu nem li ainda, e eu já sei que é um livro maravilhoso. É sobre isso. Esse é um livro que está custando R$ 127 na Amazon nesse momento e não está disponível no Kindle Unlimited. Esse é o único motivo pelo qual eu ainda não li esse livro. A minha vontade era começar por esse livro quando eu comecei o desafio, de tanto que eu me encantei com a história, ainda mais depois que eu descobri que tinha um filme sobre isso, então eu queria muito assistir o filme, só que eu sou aquele tipo de pessoa que só quer ver o filme depois de ler o livro. Então, enfim, né, tem várias etapas que eu quero cumprir aí com esse livro, porém ele está custando uma bagatela de R$ 130, que eu ainda não consigo adquirir. E aí, por isso que eu ainda não li. Mas, assim, é um dos queridinhos da minha lista. E se você quer me mandar um presente, assim, todos os sinais estão indicando esse aqui, tá? O próximo livro da nossa lista é O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Esse é um livro que eu li no final do ano. Acho que foi o primeiro livro da lista que eu li. Não, talvez tenha sido o segundo. Bom, ele foi um dos primeiros, né? Eu gostei muito, muito, muito desse livro, tá? E eu amei fazer a página dele no meu caderno de leituras, porque ele tem um filme que é com o DiCaprio, simplesmente. Então tinha muita imagem na internet e tal, me ajudou bastante na minha paginazinha do caderno de leituras. Eu gostei muito do livro, apesar de ter ficado chateada com o desfecho de tudo, a injustiça do mundo e os seres humanos serem horríveis. Mas, bom, foi uma leitura que eu gostei. A história do livro é sobre um rapaz chamado Gatsby, né? Esse é o sobrenome dele. Deixa eu ver se aqui tem o primeiro nome. É Jay Gatsby. Eu já falei que eu sou horrível com nomes, né? As pessoas podem ficar assim, meu Deus, ela leu e não sabe nem o nome do personagem principal? Sim, essa sou eu. Jay Gatsby, ele é um milionário e ele acabou de se mudar para uma casa, assim, num lago, onde ele dá muitas festas. Do outro lado do lago mora a prima do personagem, que é o personagem narrador, digamos assim, né? Ele que tá contando a história. E ele mora numa casinha singela do lado do Gatsby, então do outro lado do lago da prima dele. E o personagem narrador é o Nick, né? Ele é primo da Daisy, que mora do outro lado do lago. E um certo dia ele é convidado para uma das festas do Jay Gatsby. E ele fica meio assim, tipo, por que me convidou? Porque eu não sou influente, tal, não sei o quê. Na real, ele descobre que o Gatsby quer se aproximar da prima dele, porque eles têm uma história do passado que ficou mal resolvida. A Daisy é casada com o Tom, que é um aristocrata super rico, assim, e ele joga um astro do esporte e tal. E então vira ali meio que um triângulo amoroso. Várias coisas vão acontecendo, o marido dela é terrível, eu queria muito que ela tivesse ficado oficialmente com Gatsby, mas enfim, não quero dar spoiler aqui. É isso. É uma história chocante e muito boa. Sério, muito boa. Leiam, vale a pena. O próximo livro da nossa lista é O Perfume, que é um livro do Patrick Suskind. Espero que seja assim que se fala. Esse foi um dos livros que eu já li também, e ao contrário de O Grande Gatsby, eu tive asco e horror com esse livro. Bom, é porque o livro ele é feito para causar essas coisas mesmo, tá? Não significa que seja um livro ruim. O Perfume ele vai contar a história de um rapaz que ele tem uma função especial, né? Ele tem um nariz muito mais apurado do que outras pessoas. E a história dele já começa sendo terrível. A mãe dele tenta abortar, não consegue. Daí tem ele no meio de uma feira de peixe,
E ela é presa e morta, então ele fica órfão muito cedo. E por todos os lugares que ele passa desde criança, as pessoas percebem que ele tem algo diferente, meio demoníaco. Quando se torna adulto, ele quer porque quer fazer o melhor perfume do mundo e ele encontra a essência para esse perfume no cheiro de mulheres virgens. Só que para tirar o cheiro delas, ele precisa matá-las. Então ele se torna um serial killer que mata 24 mulheres e a 25ª seria ali o toque final, a pessoa especial para ele conseguir finalizar a fórmula desse perfume. É um livro horrível. Não tem outra forma de descrever. Vai contando os cheiros das coisas e tal, e você fica, meu Deus. É um pouco entediante a leitura, porque eu particularmente não conheço sobre plantas, cheiros, espécies, etc. Então, cada vez que o autor cita algum tipo de planta, algum tipo de cheiro, de uma árvore, de uma flor, eu não consigo entender. Então, para mim foi uma leitura difícil nesse aspecto. Mas além disso, né, a história em si também é bem aterrorizante. Eu terminei o livro horrorizada e chateada com o desfecho. O próximo livro da nossa lista é O Processo do Kafka. Uhul! Eu li A Metamorfose do Kafka no ano passado e eu gostei muito. E eu queria muito ler outros livros do autor, então por isso que eu separei O Processo, que é um livro curtinho e tá por R$ 34 na Amazon. Eu acho que ele tem no Kindle Unlimited. Tem. Ó, gente, O Grande Gatsby, O Perfume e O Processo, todos eles estão disponíveis no Kindle Unlimited, tá? O próximo livro da nossa lista é O 15, da Rachel de Queiroz, tá por R$ 41,20 nesse momento na Amazon, e ele é um livro de 208 páginas. Não está disponível no Kindle Unlimited, é um livro nacional. E pelo que eu entendi na sinopse dele, ele vai falar um pouco sobre o drama do Nordeste brasileiro. É uma temática que eu gosto bastante, por isso que eu me interessei. E eu sinto que esse livro parece ser um pouco mais contemporâneo, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que foi um dos motivos pelo qual eu selecionei ele para colocar nessa lista. O próximo livro é O Retrato de Dorian Gray. Eu li esse livro no início do ano, acho que foi em fevereiro, e eu gostei bastante, tá? O livro vai contar a história de um rapaz chamado Dorian Gray, que ele é apaixonado pela juventude, ele não quer nunca ficar mais velho, porque um amigo dele faz todo um diálogo, uma defesa em nome da juventude. Ele tem 17 anos e ele não quer ficar mais velho. Daí, ele tem um amigo que é pintor, que faz um retrato dele, e ele decide guardar esse retrato para ele se lembrar de como era quando ele tinha 17 anos, enfim, eternizar esse momento. Só que aí ele começa a entrar numa paranoia em que ele começa a se tornar uma pessoa má ao longo dos anos, e enquanto ele não muda em nada na aparência física, o retrato vai se alterando. Então ele percebe que as atitudes dele estão refletindo em como o retrato fica com o tempo passando. Então o retrato está envelhecendo, o retrato está ganhando marcas de vida, enquanto ele não. É uma loucura, uma brisazinha. Esse é um livro do Oscar Wilde. Ele foi muito criticado na época, porque esses dois amigos do Dorian Gray, eles têm uma espécie de relacionamento um pouco amoroso, passa assim do nível de amizade, sabe? Parece ser uma atração física e sexual mesmo. E isso era um escândalo para a época. Então ele é um livro bem disruptivo, além do que se propõe na sua história. Eu gostei bastante de ler ele, tá? O próximo livro da nossa lista é O Som e a Fúria, do William Faulkner. Eu tô com um pouco de medo de ler esse livro, porque recentemente eu vi alguns vídeos do Rodrigo De Lorenzi, que eu sigo lá no Instagram, falando sobre os livros que as pessoas consideram mais difíceis de ler. É uma lista no Scooby. E esse livro aparece nessa lista. Então, assim, eu estou com um pouco de receio, achando que talvez eu não consiga. Você já fica com medo, né? Tem 376 páginas e nesse momento na Amazon tá por R$ 67,80. Próximo livro da nossa lista, gente, parece que a lista não acaba nunca, não parece? Deixa eu ver quantos faltam. Tá, a gente já tá no 20 e tantos. Bom, o próximo livro da nossa lista é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Gente, quando eu fiz letras, para quem não sabe, eu fiz 2 aninhos de letras, eu tive uma matéria na faculdade que era de literatura internacional e tinha vários livros do Hemingway, tinha Oscar Wilde, tinha o Scott Fitzgerald,
Enfim, então pra mim, assim, ter esses livros na lista é também um motivo de honrar ali o que eu não consegui viver na faculdade, porque faculdade é uma loucura. Você normalmente lê o resumo do livro e olhe lá para poder fazer as avaliações. Então eu tô muito ansiosa para poder ler, sentar e me divertir lendo os livros desses grandes escritores. O Velho e o Mar tá por R$ 44,92 na Amazon nesse momento, e eu acho que é um livro bem ok, assim, 126 páginas. Bem curtinho até. O próximo livro da nossa lista é Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Esse é um livro que eu li também. Eu tava bem ansiosa para ler ele, na verdade, então por isso que eu passei ele na frente na fila. Ele tá disponível no Kindle Unlimited e também é vendido na versão física por R$ 34,00 na Amazon, tá? Esse é um livro que vai ser escrito em formato de cartas, onde o jovem Werther ele vai contar para um amigo dele como está sendo a aventura dele. Ele mudou de cidade, está morando num novo lugar, e nesse lugar ele conhece a filha de um nobre e ele se apaixona perdidamente por ela, só que ela já tem a mão prometida para um rapaz, e aí no meio da história esse rapaz vem para tomá-la como esposa, eles se casam, etc. E o jovem Werther vai falando sobre o drama e a agonia que é você amar alguém que já ama outra pessoa. É bem profundo, e esse é um livro diferente, porque ele gerou até o que eles chamam, assim, alguns pensadores chamam de o efeito Werther, depois de 200 anos, que é quando as pessoas leem uma obra e elas atribuem aquilo para sua vida e acabam tendo atitudes parecidas com as pessoas que estão na obra. E isso aconteceu porque muitos jovens começaram a se suicidar 200 anos depois do lançamento de O Jovem Werther por conta de amor. Eles se identificavam e eles faziam a mesma coisa que o Jovem Werther fez. Desculpem pelo spoiler. Mas assim, esse é realmente um livro que não dá, gente, pra gente não ter spoiler. Se você jogar esse nome no Google, você vai saber de tudo isso que eu tô te falando, tá? Não tem nenhuma novidade, assim. É um livro bem legal, mas é bem triste. Se você tá com o seu psicológico abalado, vamos para outro, amigo. O próximo livro é Ratos e Homens, do John Steinbeck. Tá por R$ 19,00 na Amazon e eu tô pensando seriamente em comprar esse livro para ser uma das minhas próximas leituras. Ele também tava sempre assim na lista de leituras obrigatórias da faculdade, que infelizmente eu não consegui ler. E eu não sei sobre o que vai falar, mas eu imagino que talvez seja uma aventura. Tem 144 páginas. Espero que seja legal. O próximo livro da nossa lista é Romeu e Julieta. Eu li, acho que esse foi o primeiro, gente, que eu li dos clássicos. Acho que foi. Ou foi o segundo, enfim. Romeu e Julieta, gente, tudo de bom.com, né? Eu achei, assim, o Romeu e a Julieta dois bobos adolescentes sem noção da vida. Não tem outra definição, gente. Mas foi muito especial conhecer essa história. Como eu falei, né, em alguns outros livros. Era uma história que eu já conhecia. A minha irmã fez teatro na época dela de escola e eu lembro que eu fiquei admirada porque ela foi a Julieta e tal. Então a gente conhece as histórias desde pequeno. Mas ler e conhecer o drama e a sensação das coisas e entra cena, sai cena. Eu nunca tinha lido nada em formato de teatro, assim, né? De cenas e tal. Amei, gostei mesmo. E é um livro bem curtinho. Nesse momento tá por R$ 13,33 na Amazon. E tem disponível no Kindle Unlimited. O próximo livro da lista é Sherlock Holmes, que na verdade não é um livro, mas é um box com quatro livros. Quatro livros. Meu Deus, Luana. Enfim, o box está saindo por R$ 108,00, não está disponível no Kindle Unlimited, infelizmente. E o total dos quatro livros dá 1.800 páginas. Vamos ver, né? Vamos ver, assim, vamos levando? Uma hora a gente chega lá, né? Não tenho certeza, gente, se eu vou conseguir ler esse antes dos 30. Esse aqui, mas assim, realmente, esse não é minha prioridade, tá? Eu não sei muito sobre a história, mas não é um livro que super me encanta, que eu preciso ler, etc. Tem outros aqui que são mais interessantes, ao meu ver. Então, esse talvez eu deixe pra lá. Caso eu veja que estou chegando perto dos 30 e não conseguir atingir minha meta. O próximo livro da lista é Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. E eu achei engraçado que esses dias para trás eu comentei no post de uma colega lá do Bookstagram
sobre ele, falando que ele estava na minha lista dos 30 clássicos, e ela falou, nossa, eu amei que você já classificou como clássico. Porque, gente, esse é um livro recém-lançado, nacional, que tá ganhando, sim, muita visibilidade, muito aplauso, mas ele ainda não é um clássico consagrado, digamos assim, né? O livro, para ele ser um clássico, ele precisa de tempo, e esse livro ainda não passou pelo teste do tempo. Então, por que ele tá na sua lista, Luana? Porque eu sou boba. Eu vi ele em alguma lista, gente, e agora eu não vou saber afirmar com certeza qual, que eu acho que nem era de clássico mesmo, mas eram, tipo, livros nacionais que você precisa ler. E aí eu coloquei aqui na minha lista, mas eu percebi que, na verdade, ele não é um clássico e ele já estava aqui, e é um livro que eu quero ler. Então eu decidi não tirar. Mas, basicamente, ele ainda não pode ser considerado um clássico, e sim um livro muito bom, tá? O último livro da nossa lista não tem nada de especial por ser o último, mas é O Príncipe do Maquiavel. Nunca li nada dele, tenho muita vontade de ler. Esse livro está saindo por R$19,90 na versão física e tem disponível no Kindle Unlimited para quem quiser ler. Essa foi a minha longuíssima lista de 30 clássicos para ler antes dos 30. Espero que esse vídeo tenha te inspirado de alguma forma, tenha te deixado com vontade de ler algum desses livros. Se você ficou com vontade, me conta aqui nos comentários também. A gente se vê na próxima quarta. Até mais!